mensagens do Senhor. Luz és tu, Jesus. Luz és tu, nos momentos de aflição. Luz és tu, Jesus. Luz és tu, Senhor. O Senhor é o nosso socorro e nosso libertador. Jamais tarda em nosso salvar e redimir. Missa do 18º domingo do tempo comum. Boa noite. É com alegria que acolhemos a todos os presentes e os que assistem pelas redes sociais. Sejam bem-vindos. Coloquemos as nossas intenções. Pela recuperação da saúde dos nossos doentes, Madalena Cascaran Filipim, Amélia Merloto, Florentina de Lima, pela saúde do senhor Diogo Francisco do Amaral e todos os cometidos pela Covid-19, pelos nossos irmãos falecidos, Elvésio e Reginaldo Dácia, Fausto dos Santos, Joana Maria dos Santos, Maria de Lourdes Viajante, Regina de Paula Gomes, Guilhermina Maria Neves, José Jorge Caires, Maria Mercedes Caires, Dorival Jorge Caires, Israel Jorge Caires e Ana Luísa Rocha, Antônia Martins Magosso, em ação de graças pela vocação sacerdotal, Dia do Padre. Que o Espírito Santo ilumine-os com verdadeiro ardor missionário. Irmãos e irmãs, nossa vocação batismal consiste em viver do jeito de Jesus de Nazaré. Acolhê-lo implica em deixar o homem velho e assumir as atitudes do homem novo. Aquele que acolhe Jesus como pão, o alimento do dia a dia, é uma nova pessoa. Que nosso encontro com Jesus, pão da vida, provoque em nós uma mudança radical, despertar-nos para novas atitudes transformadoras. Sejamos homens e mulheres renovados pela graça e cheios do ardor missionários. De maneira especial hoje, rezemos pela vocação sacerdotal e queremos recordar de todos os padres que passaram pela nossa comunidade. Quem preside esta Santa Missa é o nosso Bispo Dom Reginaldo. Com alegria, iniciemos o cântico de acolhida número 81. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor, o Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos. São chamadas sem fermentos, sal e luz, e por isso respondi.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, boa noite. Boa noite. Somos agradecidos a Deus por todo o bem que Ele realiza em nossas vidas, na vida da igreja e na vida do mundo, em meio a tantas dificuldades. A igreja tem o Cristo vivo em si, Cristo que vive entre nós. E Ele que nos estimula também a sermos pessoas de comunhão e também de partilha. E ao longo deste mês, nós que estivemos refletindo sobre o sentido do dízimo, é o sentido da partilha, é o sentido também da comunhão, valorizando a vida de comunidade. Nosso profundo agradecimento a Deus por também suscitar em nosso coração, em nossos corações, esse desejo de sermos pessoas de comunidade e partilharmos também, a exemplo então do que foi refletido sobre o dízimo. E nós iniciamos um novo mês vocacional, cada um de nós refletindo sobre o chamado de Deus. Senhor, a que é que me chamais? Qual é a missão que o Senhor quer que eu realize, que todos nós realizemos? E daí a importância então desta celebração que faz a abertura deste mês vocacional. E nos inspiramos de modo especial na exortação apostólica do Papa Francisco, Christus vivit, Cristo vive. Ele que nos inspira também no lema deste mês vocacional: quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Quem escuta a minha palavra e quem acolhe, portanto, quem segue, quem testemunha também a Jesus Cristo. E ele se refere a 3 verdades fundamentais nessa exortação. A primeira delas é que Deus nos ama. E ele se dirige de modo muito especial à juventude, dizendo, Deus ama cada um de vocês. E ele se entregou também pela nossa salvação, remindo-nos, libertando-nos de nossos pecados. Essa é a segunda verdade. E a terceira, que ele vive. Ele passou pela condenação, morte de cruz, ressuscitou, retornou ao Pai e enviou o seu Espírito. É o Espírito de Deus que está vivo na comunidade. E Ele que nos convida sempre à Eucaristia, a comunhão entre nós, mas também vivermos a nossa missão no mundo para que o mundo viva em comunhão. Partilhar a nossa vida, doar a nossa vida como Ele mesmo o fez. Estamos dispostos a isso? Seguir o projeto de Jesus, e Ele sinaliza esse projeto. Ou estamos buscando a Deus e a pessoa de Cristo para satisfazer somente alguma necessidade individual, de alguma maneira até um pouco egoísta, buscando a paz, mas não buscamos o nosso compromisso. Se vivemos sem essa consciência de missão também no mundo como cristãos, reconheçamos que estamos renunciando ao projeto de Jesus. Por isso vivemos afastados dele. Reconheçamos, pois, o nosso pecado e supliquemos o perdão de Deus para celebrarmos dignamente esta Eucaristia. 101. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos pecadores e vem pedir vosso perdão. Tem de piedade, perdoai a nossa culpa
misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 134. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A voz louvam o Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar-se contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera se tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era.
Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. Tudo aquilo que ouvemos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nossa geração nós cantaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes do maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância, conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu, o pão do céu. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor.
Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Ao menos foi bem ele que ouvistes falar, esse é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sobre o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos numa temática eucarística. João trata o tema da Eucaristia. A primeira leitura já nos evoca também esse sentido eucarístico que vem, então, desde o livro do Gênesis, e mostrando que Deus é um só, Ele é unidade, e que o ser humano é convidado
a crer nesse Deus único. Não existe outro Deus. E é um Deus que une a todos. E o livro do Êxodo, que conta a história da escravidão do povo no Egito e também a sua libertação, nos mostra esse Deus único. Único. Não existe outro Deus, que é providente em meio às grandes dificuldades. Não abandona o seu povo. Tanto é que ele inspirou Moisés a unir os hebreus tão dispersos e na organização deste povo conquistar a sua libertação. Mas tiveram que enfrentar o deserto para chegar à terra prometida. E enfrentando a precariedade, murmuram contra Moisés e Arão, líderes desta luta libertadora. Este povo murmura, inclusive com falsidade. Mentem. Mas por que nos trouxestes aqui, neste deserto, para morrer aqui? Melhor que tivéssemos morrido no Egito, quando tínhamos pelo menos as panelas de carne, né? Estávamos sentados ao lado delas. E tínhamos pão em fartura. Mentira. Eram escravos, não tinha nada em fartura. E por quê? Porque resistiam a assumir a responsabilidade que Deus lhes deu de justamente construir um novo modo de viver, não mais segundo a escravidão, senão um modo alternativo, diferente. Outro modo alternativo, que é um modo muito mais fraterno, de partilha. E Deus sustentou provisoriamente este povo com as codornizes e o maná, mas era provisório. O sinal mesmo ainda era essa vida nova que deveriam construir. Ali era simplesmente, né, Deus se manifestando providente. Jesus se defronta com a mesma questão. Ele que mostra por sinais, e sinal é o que João mostra, não é? João não fala de milagres, ele fala de sinais. Porque para Jesus o importante é o reino. E reino, portanto, de fraternidade, né? Novo modo de se conviver em sociedade. Mas ele vai curando pessoas e realizando sinais. Olha, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que quer a vida do seu povo. E um sinal anterior a esse texto era justamente o sinal da partilha, multiplicação dos pães. Aparece aqui também um símbolo importante. Jesus, que havia atravessado já o mar e chegado a outra margem, e aqueles que estavam procurando, buscando, também atravessam, fazem uma travessia. Essa travessia tem um sentido de êxodo, né? Aceitam fazer também esse êxodo, esse caminho. E quando chegam do outro lado, demonstram que estavam querendo apossar-se de Jesus. Tanto é que perguntam, Rabi, mestre, quando chegaste aqui? Mas por que Jesus tinha que explicar para eles? Como se Jesus devesse alguma satisfação a eles. Como se eles fossem, não é, proprietários de Jesus. Jesus não responde. Simplesmente diz, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. A partilha que havia ocorrido antes. O que isso significa para nós? Jesus fala dos sinais. E o povo estava buscando em Jesus a solução de todos os seus problemas de uma forma miraculosa, mágica. Jesus iria, né, resolver todos os seus problemas. E Jesus estava apontando um caminho e não necessariamente resolvendo no lugar, né, do povo que o seguia os seus problemas. É um caminho de resolução dos problemas. Então, sinais, né? Vocês me procuram não por causa dos sinais, mas por causa dos milagres, né, que eu realizo. Então estavam procurando um Deus mágico. E Jesus mostra que
Ele não é o mago que é o quebra-galho de tudo, que resolve todos os nossos problemas e nos deixa em paz. Deus resolvendo tudo no nosso lugar. Ao contrário, Ele realiza sinais, apontando o caminho a ser seguido. É o seu reino, o seu projeto. Como os sinais também, né, lá no Antigo Testamento. É a vida nova, né, e não é simplesmente ali aquele pão provisório, o maná, o provisório. E as pessoas estavam buscando o provisório. E inclusive justificam, nossos pais comeram o maná no deserto, né? Como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Como os pais tivessem conseguido o pão do céu. E Jesus diz, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E Jesus que é esse pão vivo descido do céu. E por isso diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Bem, então nós estamos buscando em Jesus o quê? Que Ele resolva tudo no nosso lugar, os nossos problemas, um Deus miraculoso nesse sentido, não é? De que Ele vai resolver, entregamos tudo a Ele, quando na realidade Ele nos responsabiliza. O texto da multiplicação dos pães, não é, do domingo passado, é significativo. Dai-lhes vós mesmos de comer. O povo estava com fome e Ele responsabilizou os discípulos. Então, quando nós participamos numa Eucaristia, nós temos que entender que nós buscamos aqui o pão vivo do céu que nos alimenta para saciar a fome do povo. Nós temos uma missão, não é? Cristo nos responsabiliza. E aí nós temos a vida nele e saímos doando também a nossa vida. Então não buscamos em Jesus a resolução dos nossos problemas e voltamos para casa e pronto, entregamos a Deus e agora eu não tenho responsabilidade nenhuma. Ao contrário, eu comungo Cristo, agora eu tenho a responsabilidade de fazer como Ele, doar minha vida. E é tão bonito isso, que quando Paulo escreve aos Efésios, ele está se dirigindo a uma comunidade no contexto pagão, que tinham pensamentos e uma cultura vazia, viviam no vazio, sem sentido a vida. E aí ele evoca então o sentido da vida nova em Jesus Cristo. Vocês já são novas criaturas em Jesus Cristo, agora tem que viver de maneira diferente, não com corações e mentes, né, vazios. Isso é tão bonito iniciando o mês vocacional, porque nos ajuda a pensar o seguinte: nós temos ideais bonitos de vida, cada um de nós, estamos cultivando ideais bonitos, todos nós desde a infância aprendemos ideais bonitos, desde a adolescência, a juventude. Quais são os nossos ideais de vida? Temos esses ideais ou somos vazios também? E Jesus nos convida então a seguir o projeto de vida, né? Ele nos sinaliza o caminho, Ele nos aponta um ideal de vida. Mas e aí? Eu estou seguindo esses sinais, estou buscando Jesus, Deus, para resolver os meus problemas, mas não tenho ideal nenhum de doação de vida. E isso é tão importante porque nós devemos formar as novas gerações, desde o ventre materno, né? Desde a primeira infância, a adolescência, a juventude, com ideais bonitos de vida. Estamos fazendo isso? Estamos formando as novas gerações? Ou estamos buscando a religião para satisfazer, não é, uma emoção religiosa, me sinto bem indo à igreja, mas não assumo compromisso nenhum de formar novas gerações. E por isso está cheio de gente aí que já não participa de igreja. Porque nós não estamos formando, talvez, essas novas gerações. Não estamos nos dedicando verdadeiramente dentro de casa e muito mais além também, né? Uma comunidade que se dedica sempre às novas gerações, ajudando a construir ideais bonitos de vida e também projetos. Então, os ideais se transformam em projetos e aí vão sendo concretizados, né, esses projetos de vida. Então, a cada um de nós, qual é o seu projeto de vida?
É simplesmente uma profissão, uma função na sociedade que pode dar uma certa segurança financeira? Ou você tem um ideal de vida a doar pelo bem social, pelo bem da humanidade, né? Que é isso que faz com que o reino de Deus se manifeste entre nós, né? E nós vimos o testemunho tão bonito dos seminaristas na semana passada, né? E tantos padres vindo até nós também, aqui nas nossas comunidades. Que alegria, né? Ver a diocese toda se unindo, não ouvir reclamação de ninguém deles, dizendo, eu estou cheio de compromisso, não posso ir, não, vieram com alegria. E os seminaristas, né, cansados já de um ano muito intenso e de pandemia, e muito dedicados aos estudos, às pastorais, nas suas paróquias, encontraram um jeitinho de, né, sair daquele tempinho de férias de família e estar conosco. E visitando, não é, famílias, padres também que fizeram isso, nós fizemos isso com muita alegria, não é? E criando esse sentido de ser comunidade que sai em missão, dialogando com as pessoas, conhecendo suas dificuldades, rezando juntos, cultivando esse espírito de comunitariedade. Que alegria, que beleza que foi essa semana missionária. O meu muito obrigado ao acolhimento generoso de vocês, aquelas que acompanharam os padres, os seminaristas, sobretudo aquele que mais esteve aqui, que foi o Vitor Rafael, mas o Diego sempre presente. E agora, nós como igreja diocesana, de modo particular, as nossas comunidades, nos preparando para a ordenação presbiteral também do diácono Washington, não é? Muito jovem, padre, imagina, médico, né? No dia 14 já será um médico padre. E aí vem o Diego também médico, né? Logo mais também padre. Não é bonito isso? Poderia simplesmente dizer, eu já sou médico, para que eu preciso ser padre? Mas tem um ideal bonito de levar o Cristo naquilo que eles vivenciam também como profissão. E é uma profissão que tem sentido de gerar vida, cuidar de vidas. E talvez vocês não saibam. O diácono Washington, com tantos compromissos, ainda de estudos, que continuam em um certo sentido, em Santa Fé, depois assumiu aqui paróquias, quase paróquias, trabalhando em 3 municípios, né, saindo bem cedinho, trabalhando durante o dia ainda. Numa dessas noites, oferece um trabalho gratuito, não recebe nada por isso, passar a noite toda em claro, para ter que trabalhar no dia seguinte, na continuidade sem ter dormido, né, como voluntário na UTI de Covid, em Fernandópolis. Olha só, né? Então, são jovens profissionais que se doam, estão dando testemunho, né, de que fazem isso pelo Cristo e querem o Cristo, poderiam ficar somente com a sua profissão. E as novas gerações, e os jovens de hoje, estão com os corações e as mentes repletas desse ideal bonito de Cristo, ou têm os seus corações e mentes vazios, querendo algo que não é nada de errado necessariamente, mas pode ficar sem sentido também, não é? Sem sentido de missão pelo bem social, pelo bem da humanidade. E por isso que nós temos um país, um mundo também cheio de problemas, porque as novas gerações não vão se dedicando, não é, a superar esses problemas. E nós estamos deixando o quê para as novas gerações? Qual o testemunho? Esse tipo de sociedade que nós temos hoje, ela é realmente melhor do que as anteriores? E a nossa geração de pessoas mais adultas ou mais idosas, é a nossa geração, sem criar complexo de culpa, mas fazer uma revisão. O que nós estamos fazendo da nossa sociedade e o que nós estamos entregando para as novas gerações? Isso que nós estamos vendo hoje, todo mundo está contente com isso? Não é? Jamais, não é? Então, repensar a nossa vida em função dessas novas gerações, para que tenham eles, não é? Essas novas gerações tenham, não é, ideais bonitos e possam ser melhores do que nós mesmos. Que interessante isso, né? Que possam aprender a ser melhores do que nós mesmos. E aprender a viver de forma cooperativa, unida, não é? Em tudo, na vida profissional. Nós estivemos em realidades de sítios por aqui.
E a gente sabe que se as pessoas que trabalham, né, no campo, por exemplo, fossem mais unidas, todas, então poderiam conseguir até melhores condições, né, em função do trabalho, daquilo que produzem, escoam. Então, é a união, é a cooperação. E aí nós temos que trabalhar nesse sentido, né? As pessoas se unirem mais em todas as circunstâncias da vida, também na vida profissional, econômica, né, na vida social, estarmos sempre mais unidos. Mas vamos então estimular essas novas gerações, pessoas lindas, mas terem um coração também habitado profundamente por Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Partilhemos as nossas preces. A cada pedido, digamos: ouvi, Senhor, nosso clamor. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Sustentai o Santo Padre, os bispos, os padres e diáconos, em seu serviço ministerial, a fim de que possam levar a todos o pão da palavra e da Eucaristia. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Despertai em cada um de nós o desejo de compreender o vosso chamado e que todos possamos viver nossa vocação e missão na Igreja e no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Fazer nascer, Senhor, nas famílias e comunidades, novas vocações para os ministérios ordenados, e que sejam generosas na caridade e no ardor missionário, nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Conservai na Igreja e no esforço missionário os cristãos leigos, e que eles sejam sal, fermento e luz no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Pela força de vossa palavra, fortificai-nos na esperança e que possamos nossa fé no Cristo sejamos saciados de toda a fome e sede de vida plena. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Cristo, que recebestes o batismo do vosso servo João, para nos ensinar o caminho da humildade, concedei ao nosso Padre e todos os sacerdotes o espírito de humildade no serviço do altar e na doação ao próximo. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Oremos pelas vocações, concluindo estas nossas preces. Senhor Jesus, Redentor nosso, vós nos chamais desde a eternidade a participar do vosso infinito amor. Suscitai no coração dos nossos jovens o ardente desejo à vida consagrada e ao sacerdócio. Despertai os que estão adormecidos, iluminai os que estão indecisos, sustentai os que já optaram. Tornai nossas comunidades fontes vivas de vocações e dai forças à vossa Igreja, para que as acolha, oriente e as oferte no altar da consagração. Amém.
403. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nossa festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos a Ti tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem
alturas, Hosana. Oração Eucarística número 5, está no nosso livrinho de cântico número 25. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a mim, que sou bispo desta igreja, muita luz para guiar o rebanho que me confiastes. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cristo, ensinando-nos a rezar a oração do Pai Nosso, Ele nos ajuda também a assumir a nossa responsabilidade, não é? Ele aponta o reino, não é? Vosso é o reino, que seja feita a vossa vontade, portanto é o chamado que Deus nos faz também, de
Depois nos fala do pão nosso, ou seja, do pão que é de todos, não é? Da partilha, da vida em comum, de ninguém ficar sobrando de lado. Portanto, ter uma sociedade também pacífica. Não existirá paz na sociedade se não existir também justiça social, não é? E nós vivemos num país dilacerado. Riqueza que se acumula de um lado e a gente nem vê às vezes, não é? São grandes corporações e vão destruindo tudo porque vão, não é, utilizando a natureza de qualquer jeito. E aí nós sofremos as consequências, né? Vocês sabem, a devastação geral do país, sobretudo nessa região que vai pelo lado da Amazônia, faz com que tenhamos menos chuva. E aí, temperaturas de deserto, não é? Muito quente durante o dia, muito frio à noite. Vai se desertificando. Por quê? Porque o ser humano é ganancioso, quer produzir para fazer muito, né? E ir acumulando. E tem contas bancárias aí que não é do povo nosso aqui. São corporações, grandes empresas que vão sugando tudo, não é? E do minério, vão destruindo tudo. E nós sofremos as consequências. E o nosso Deus nos ensina a cuidar daquilo que é o bem comum, o bem de todos. Mas nos compromete, não é? Se nós comungamos, é justamente com esse Deus que nos envia em missão. Por isso, ó Pai, dirigindo-nos a vós, ajudai-nos verdadeiramente a fazer a vossa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Quinhentos e 65.
eu andei pelas vilas, as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida que meu Pai revelou. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não medisse o suor. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança naqueles, eu não quis ter escrava de um poder que retrai. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, a nossa voz e em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alguns avisos. Então, alguns avisos, né? Amanhã teremos batizados às 9h30 da manhã. Também nessa última celebração do mês, né, queremos sortear um brinde aos dizimistas da comunidade. É o senhor Alípio Cocharro. É que o brinde, né, dos dizimistas, né, faz parte, então foi sorteado o senhor Alípio Cocharro.
depois será entregue a Ele. Em nome do Senhor Alípio, queremos agradecer a todos o nosso melhor. Muito obrigado. Deus abençoe cada dizimista da nossa comunidade. Nós estamos também com a nossa campanha do dízimo, né? Só entendemos o valor e a dimensão da partilha do dízimo quando nossa fé for viva, alegre, renovada, envolvida da caridade, da justiça e da humildade e da paz. Sejamos dóceis à palavra de Deus e justos em devolver o dízimo. É um convite a todos os batizados a fazer uma experiência com o dízimo. Sinta-se convidado. Então, esta é a mensagem, né? Nossos queridos dizimistas, agradecer a Deus por cada um, que Deus os abençoe com bastante saúde. Também, né, nós estamos começando aí o mês de agosto, mês das vocações. Nós queremos fazer a oração pelos padres. E vamos dedicar esta oração, de modo especial, ao diácono Washington, que daqui 2 semanas estará sendo ordenado padre. E padre para sempre, não é? Sacerdote para sempre. E sustentado na oração, desde este momento também, muito especial, iniciando o mês vocacional, pedindo também por todos os seminaristas e por jovens que possam se motivar também a esta vocação tão bonita, não é? Tão linda e tão desprezada por tantos jovens, não é? É motivo de alegria, de felicidade. Eu vejo nos seminaristas como são alegres, como são felizes, quando entendem bem também essa missão. Mas graças à oração também da igreja, a oração da comunidade, pedindo que os ilumine, não é? Que o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo os ilumine e os sustente. E também sejam padres santos, né? Segundo o coração de Deus. E que a comunidade aprenda também a sempre valorizar os seus presbíteros, os seus padres, e que tenhamos em todas as comunidades a presença também de padres. Tantas comunidades sem uma presença mais frequente de padres por causa de tanto serviço, e tem que atender mais às sedes de paróquias muitas vezes, dando atenção às suas comunidades. Mas quantas paróquias que têm muitíssimas comunidades. Eu estive em tantos lugares nesse país, no mundo, finalmente. Eu cheguei a ir em uma paróquia em que tinha 35 comunidades, grande maioria rurais. O padre ia celebrar à tarde, às 3 horas da tarde, juntando gente que trabalhava no sítio, à noite em outra comunidade, e assim, para percorrer as 35 comunidades. E essas comunidades de floresta, que o padre passa uma vez por ano, e tem que viajar 2, 3 dias de barco, de uma comunidade para outra, e demorar tempo para regressar a casa. Mas se tivesse ali padres, não é, muito presente na comunidade, vivendo na simplicidade do povo, né? Quanto bem poderia fazer. Então necessitamos orar muito, pedindo que o Senhor da messe envie operários, trabalhadores para a sua messe. Rezemos então com muita confiança, ficando de pé, acompanhando esta oração, então, pelos padres, neste dia, não é? Em que celebramos o Dia dos Padres, e quem vocês conhecerem, não é? Que é padre, que são próximos, felicitá-los também. Senhor Jesus, vós sois o único e eterno sacerdote, capaz de compreender nossas fraquezas e incessantemente vos oferecer em sacrifício pela salvação de todos. No altar da cruz, somos um povo sacerdotal, somos um rebanho que precisa de pastores. Ficai conosco, Jesus, acompanhai aqueles que chamastes ao sacerdócio, fortalecei os que coroastes com a consagração, sustentai os vacilantes, acolhei os louvores dos exultantes. A todos integra na única família, que é a tua igreja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renovo aqui meu profundo agradecimento a toda a dedicação da comunidade à Semana Missionária e a tudo que fizeram também acolhendo bem os padres e seminaristas que por aqui também passaram. E também nos próximos sábados teremos celebração às 18h30, tá? É importante, né, também reservar o seu lugar na igreja, não é? Que o Senhor então nos dê esse amor muito profundo à Eucaristia. Logo após a missa, né, os irmãos e irmãs que são mais assim, que assumem mais responsabilidade de animação na comunidade, por favor, fiquem, nós vamos conversar brevemente, temos alguns assuntos também a tratar, mas os outros também são bem-vindos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz, glorificai o Senhor com vossas vidas, sede felizes em Cristo Jesus e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus. Antes do cântico final, eu queria convidar vocês, a gente está fazendo toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite, um momento de oração aqui na igreja. Eu queria convidar os jovens, os mais velhos, queria convidar a todos para participar conosco. É um momento de muita graça, de muita intimidade com Deus. Toda segunda-feira, das 7 às 8 da noite. Então, todos convidados, tá? 618. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera me faça desgastar. Estou disposto ao que quiseres, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tuas palavras, necessitem tua força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tuas palavras, necessitem tua força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.